personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus, desenhado para ser seu. Venha fazer um best drive na Auto Panambi. Ele tem uma longa experiência em treinamento, empresário, escritor de livros e, acima de tudo, um entusiasta pelo trabalho de motivação de pessoas. Ele é Ronald Diniz Pantin Filho, o nosso personagem de hoje. Ronald, bem-vindo. Para a gente começar esta conversa, eu queria que tu abordasse se as pessoas hoje, a sociedade, neste mundo maniqueísta de radicalismos e de posições que praticamente não se tem a possibilidade ou o desejo de mudar, nesse contexto, nesse caldo todo, pela tua experiência, pelo trabalho, há disponibilidade, há de fato alguma propensão, algum interesse das pessoas verdadeiramente mudarem de atitude? Olá, João, os nossos telespectadores da TV Cruzaltense, a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez nessa terra querida que eu tenho um carinho muito grande, né? Porque já fiz algumas turmas aqui, algumas palestras e tenho grandes amigos, pessoas que me são muito queridas, né? Então, respondendo efetivamente a tua pergunta, sim, e é isso que me move, né? As pessoas, apesar desse mundo louco que nós vivemos, nós temos pessoas que querem buscar a sua essência. Eu costumo dizer em sala de aula que as pessoas elas estão muito no piloto automático. E quando elas param em algum momento para refletir, elas conseguem ver que o rumo que elas estão dando para suas vidas não era bem aquilo que elas gostariam. Então, o que as nossas palestras, workshops e formações trazem é justamente um momento de reflexão, né? A questão, por exemplo, do autoconhecimento, que é como é que eu vou dizer assim, um aprendizado que nós tivemos com o filósofo Sócrates. 400 anos antes de Cristo, ele já dizia, conhece-te a ti mesmo. A própria Bíblia, que é o livro mais lido da humanidade, quantas vezes fala em autoconhecimento? E em sala de aula nós já temos aí mais de 2.000 coaches quase formados por nós. As pessoas vão com aquela perspectiva de se conhecer e quando nós entregamos as ferramentas, efetivamente elas veem que não se conhecem tanto assim. E o que é pior, não conhecem o outro. Porque eu gosto de enfatizar a importância de você se conhecer e conhecer o outro. O próprio Sun Tzu, da Arte da Guerra, né, ele tem uma frase que eu amo literalmente, que diz o seguinte, se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não temerá o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas você não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece o inimigo, você perderá todas as batalhas. Mas o que é o conhecer a si próprio? Perfeito. É você fazer, em primeiro lugar, uma introspecção, né? E verificar quais são os seus valores, quais são as suas crenças, qual é a sua missão de vida, ou seja, o seu propósito de vida, e onde é que você quer chegar. E todos esses aspectos nós trabalhamos no coaching. Porque eu gosto de dizer o seguinte, ninguém cura ninguém se não tiver curado. Não trata-se de sermos perfeitos, porque perfeição não existe, se houvesse nós não estaríamos nesse plano. Mas eu estou falando de plenitude. Você, como um profissional da área de coaching, você precisa se curar e precisa se conhecer. E aí, voltando à tua pergunta, quando as pessoas se deparam em sala de aula com perguntas como quais são os seus valores efetivos? As pessoas têm dificuldade em responder isso. Quando eu pergunto quais são as suas crenças em relação à vida, em relação ao sucesso, em relação ao amor, em relação ao fracasso, quais são suas crenças? No coaching, nós temos as crenças, elas se dividem em duas.
as crenças fortalecedoras, que são aquelas crenças que te levam em direção aos teus objetivos, e as crenças limitantes, que são aquelas que te derrubam. Vou dar um exemplo. Imagina um pai ou uma mãe falar para uma criança que ela não vai prestar para nada na vida. Isso é um crime que um pai ou uma mãe estão fazendo com uma criança. Por quê? Porque você vai marcar o inconsciente daquela criança como o gado é marcado. E ela amanhã depois vai ter limitações seríssimas em relação à sua parte de relacionamento interpessoal, à sua parte profissional, e muitas vezes a pessoa não vai saber de onde é que vem isso. Quando é que a pessoa descobre muitas vezes? Quando entra num processo de coaching, quando entra num processo de PNL, de programação neurolinguística, quando faz um trabalho de hipnose, aí a pessoa consegue entender onde é que foi criada aquela limitação dela. Mas como é que a gente entende, então, por que a resistência, por que a dificuldade das pessoas a se predispor a mudar? A tua pergunta ela é magnífica, né? Que bom que a gente vai ter oportunidade de responder. Nós temos, didaticamente falando, 3 tipos de cérebro. Né? O cérebro que a gente chama do lado direito, o cérebro emocional, o lado esquerdo, que é o racional, e nós temos lá dentro da nossa, bem dentro da nossa caixa torácica, o nosso cérebro reptiliano. Tá? Nosso cérebro reptiliano ele é o responsável pela nossa sobrevivência, sempre foi assim, desde o tempo dos nossos antepassados, do tempo das cavernas. Naquela geração, a pessoa, por exemplo, eles comiam, eles não sabiam quando iam comer de novo. Então o cérebro reptiliano ele é responsável para dizer, economize energia. Evite gastar energia, porque você não sabe quando você vai se alimentar de novo. Então, nós, os seres humanos, nós somos seres resistentes por causa do nosso cérebro reptiliano, que fica o tempo todo nos mandando economizar energia. Por que que o livro O Poder do Hábito fez tanto sucesso recentemente, até hoje está na lista dos mais vendidos? Por causa disso, ele explica justamente por que nós somos tão resistentes e como é que se faz para quebrar a resistência. Né? Uma das dicas, dos conselhos que eu dou para os meus alunos é o seguinte: quanto mais você resiste a alguma coisa, mais você tem que praticar. Vou dar alguns aqui pequenos exemplos para você, para o nosso telespectador. Mude de rota quando você vai para o trabalho. Ou quando você sai do trabalho e vai para casa. É um exercício muito simples. Experimente, por exemplo, escrever com a sua mão trocada. Experimente lavar a louça com a mão trocada. Experimente escovar os dentes com a mão trocada. Num primeiro momento você vai ter a sensação de ser uma pessoa que tem limitações, uma pessoa que está com, até certo ponto, até aleijada. Mas depois você vai ver que o seu cérebro ele vai se apropriando daquele conhecimento e ele fica mais aberto ao novo. Pois é. E aí, a gente fazendo uma projeção aí do mundo e da sociedade, porque hoje a gente vive num momento de encruzilhada, né? E se pergunta, bom, para onde que a gente vai? O que vai acontecer diante disso tudo? Como é que se busca esse equilíbrio entre as propostas do mundo, da tecnologia, da novidade, diante daquilo que a gente tem hoje, que é o nosso dia a dia, e das nossas limitações e das nossas dificuldades? Como é que se fecha essa conta aí? Fantástica a tua pergunta, mais uma. Né? Ele é coach e não sabe, hein? Ele é coach e não sabe, só faz perguntas poderosas. Na verdade, assim, né? Eu digo também que se adaptar ao novo, quanto mais você se adapta, menor vai ser a sua sofrência. Menor você vai sofrer e as pessoas que estarão ao seu redor vão sofrer, porque tem coisas que não tem mais retorno. Né? Imagino que um movimento muito forte que nós vimos e que eu quero contextualizar a pergunta que você me fez foi em relação ao Uber, por exemplo. Né? Nós vimos um movimento dos taxistas, nas grandes capitais principalmente, os vereadores se mobilizaram para de alguma forma tentar tornar aquilo legal de alguma maneira, só que o Uber veio para ficar, não tem escolha, não é uma escolha. Então é muito mais fácil as pessoas se adaptarem a esse tipo de mudança. É uma imposição da modernidade. Da modernidade. Bom, aí como é que a gente encontra o equilíbrio no meio disso tudo?
Eu diria que nós temos que justamente botar para pensar um pouco os ensinamentos do coaching em relação àquilo que tu deseja para a tua vida e de como tu vai focar nas coisas que te interessam. Né? Porque hoje as pessoas, elas estão, eu costumo chamar isso de metralhadora rotatória. As pessoas estão dando tiro para tudo que é lado, sem ter um foco específico aonde elas querem chegar e como elas querem chegar. A partir do momento que você trabalha isso de maneira mais tranquila na sua cabeça, apesar de toda a loucura que me envolve, eu sei exatamente qual é a minha direção e para onde eu quero ir. Você consegue se centrar mais diante de todas essas ocorrências aí em torno da gente. Claro. Mas as pessoas hoje têm ainda muito receio, medo do novo, especialmente quando a gente fala em termos de tecnologia, né? Porque a tecnologia e é senso comum de que vai dominar o mundo, domina o mundo, sim, essa coisa toda, né? A internet das coisas, o Uber, enfim. Então, onde é que entra o humano nisto? Olha, o humano, eu diria que ele é fundamental em todos os aspectos, porque quando nós vemos assuntos relacionados às profissões do futuro, profissões que não vão desaparecer, e eu gosto de reforçar isso, até porque aí eu estou vendendo também um pouco o meu peixe, são as áreas de humanas. Por exemplo, psicologia, coaching, né? Todas essas ligadas, porque as pessoas estão se perdendo tanto nesse contexto que você citou, que elas vão precisar de alguém ou de alguma metodologia que as ajude a encontrar esse centro que eu falei agora há pouco. Nós falávamos aqui nos bastidores, eu acredito que é interessante para o nosso telespectador saber, do projeto, né, da Embraer, Embraer X, que é o braço tecnológico da Embraer, em parceria com o Uber, para desenvolver o primeiro drone que nós vamos usar como táxi daqui a 5 anos. Ou seja, nós não estamos falando daqui a 10, 15, 20 anos, nós estamos falando daqui a 5 anos, em 2023. Então, está batendo na nossa porta esse tipo de mudança. E como é que as pessoas vão se colocar diante disso? Achando o seu norte, achando o seu foco e procurando, dentro daquilo que elas desejam, se adaptar e o que é melhor, tirar proveito disso também. Né? Porque eu falo isso em sala de aula, as pessoas têm que aproveitar isso para si. Hoje nós temos um conceito de renda passiva que nós podemos ter através de negócios via internet que os nossos pais não tiveram, os nossos avós não tiveram. E hoje nós temos essa possibilidade de criar um produto online, monetizar esse produto e ganhar dinheiro estando em casa dormindo, por exemplo. Agora, como é que o Brasil se situa nesse contexto, já que nós temos e nos avaliamos desta forma, diante do contexto global, estarmos muito atrasados nesse processo todo, né? O Vale do Silício tem propostas para o mundo absolutamente inovadoras e que muitas vezes, talvez as pessoas, na grande maioria, nem têm acesso, nem imagina o que está se propondo aí a muito curto prazo, né? Nós vamos entrar a reboque ou de alguma forma nós temos condições de participar disso também, contribuir de forma criativa a esse processo de mutação? Eu te confesso que eu estou muito preocupado com isso que você acabou de falar. Eu tive o privilégio, a oportunidade de ir no Vale do Silício no início de 2018 com o meu filho numa missão empresarial, onde as coisas que eu vi lá, comparando com o que acontece no estado atual do Brasil, é muito preocupante. Eu vou trazer um dado, né? Até porque eu passei a pesquisar coisas relacionadas ao futuro e a posição que o Brasil se encontra em relação a isso. Nós temos hoje 2,5 milhões de caminhoneiros no Brasil. Não preciso dizer o que aconteceu em maio passado, quando o Brasil simplesmente parou em função da greve dos caminhoneiros. Nos Estados Unidos já existem testes também de caminhões autônomos, né, que vão tomar conta das ruas muito em breve, e aí não existe o fator humano. A pergunta que eu me fiz quando eu li esse dado, comparando com o que eu vi nos Estados Unidos, foi o seguinte: onde é que vão esses 2,5 milhões de trabalhadores? Assim como onde é que vai parar os trabalhadores que vivem do táxi hoje?
e por aí vai, né? Então, eu vejo com uma certa preocupação isso, João, e eu acredito que sim, o Brasil ele vai ser atropelado por essas mudanças. Assim como nós fomos atropelados, por exemplo, com a questão do celular do jeito que nós conhecemos hoje. Né? Quando nós vimos, ele simplesmente caiu aqui para ser vendido no mercado, todos nós passamos a usar e não tivemos alternativa. Né? Só que o que vai acontecer? Nós vamos, os governantes, eu acredito que eles não estão enxergando toda essa nossa pauta com clareza, e eu acredito que nós vamos viver, apesar de eu ser uma pessoa muito positiva, e eu levo essa positividade para as pessoas nos contatos que eu tenho através das minhas palestras, workshops, eu acredito que eles vão ser surpreendidos e nós vamos ter sérios problemas no futuro. Nós não corremos o risco aí de ter um distanciamento e criar diferenças sociais ainda maiores. Não tenha dúvida diante disso. Daqueles que estão num momento, numa perspectiva, e os que não estão nela. Não tenha dúvida disso, porque se nós olharmos hoje a educação do jeito que ela é constituída no Brasil, mais uma vez a gente vê uma distância gigantesca em relação aos países do primeiro mundo. Quando eu vou dar algumas palestras na área educacional, por exemplo, eu cito a parte de gamification. O que é a parte de gamification? É o uso dos games com finalidade pedagógica, com finalidade de aprendizado. Tive a oportunidade de fazer no município aqui do Rio Grande do Sul há uns 2 anos, para 400 professores. No início do ano letivo, quando eu perguntei para as pessoas o que era um gamification, ninguém levantou a mão. Então isso é assustador. Né? Porque nós vemos que... Agora, você tem que dizer assim numa palavra o que é isso, né? O gamification é que nem eu disse, é o uso do game para fins didáticos. Perfeito. Né? Para fins de aprendizado do nosso aluno. Porque eu gosto de provocar... Mas o sistema hoje não permite. Né? Hoje nós ainda temos a lousa, nós ainda temos giz, né? Enquanto os alunos que estão na classe estão com o celular ligado pesquisando na internet. Então, uma provocação que eu faço, né, para os meus alunos em sala de aula. Por que o teu filho, o meu filho, o filho de quem nos assiste gosta tanto de games? As pessoas ficam pensando, é porque tem ação. Não, é porque é atrativo, é porque tem muito colorido. Não, eles gostam de games porque existe uma coisa que o nosso cérebro exige, que é a recompensa. Né? Eles gostam do game porque existe a recompensa imediata. Por que os jovens da geração Y e os da geração Z agora que estão chegando no mercado são tão imediatistas? Porque eles gostam da recompensa imediata. Hoje um estagiário entra, né? Eu acredito que nós somos do mesmo tempo, eu e você. Um estagiário entrava e ele sabia que ele ia ter uma carreira de 20 anos para chegar a presidente da empresa. Hoje um estagiário entra e pergunta quando é que vai sentar na cadeira do presidente em 2 anos. É por isso que as empresas hoje têm uma rotatividade muito alta? Perfeito. Por quê? Porque as empresas e os RHs estão tendo uma dificuldade enorme de lidar com essas novas gerações que estão chegando no mercado de trabalho, que foram acostumadas ao celular e aos jogos na mão, terem recompensas imediatas, e a gente sabe que no mundo corporativo isso não acontece. Claro. Para concluir, e a nossa região, a nossa realidade aqui mais paroquial, qual é a tua percepção, já que tu tens feito um trabalho nesse sentido? Eu venho aqui com uma certa frequência, né, para a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, dar palestras, dar curso. Eu gostaria de ter assim, uma posição mais otimista, mas ainda existe muita abertura para nós trazermos para cá a área de desenvolvimento humano, treinar mais as cabeças aqui da região e principalmente estar mais aberto ao novo. Né? É isso que eu prego, pessoal, vamos abrir a cabeça ao novo, porque o mundo está andando, e está andando numa velocidade muito rápida, e se nós não nos adaptarmos, nós vamos em algum momento perecer por essa falta de adaptação. Ou seja, dizer que o futuro já chegou é uma redundância. Né? Já chegou, está batendo a nossa porta, e eu diria mais, ele está arrombando a nossa porta. Tá certo. Ronald, muito obrigado. Obrigado por participares e dares essa contribuição aí para
para a nossa região e para a nossa comunidade, principalmente para o nosso canal. Eu agradeço a você, agradeço a TV Cruz Altense, a toda a equipe de produção, a Carol e o Rodrigo, que me trouxeram mais uma vez para cá, que são pessoas muito queridas para mim, e espero sempre que for possível estar aqui com vocês em outras oportunidades. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. O Ronald Denis Filho foi o nosso personagem de hoje. Obrigado, até a próxima.